Vamos ler a palavra? Vamos colocar de pé. Efésios 4, do 1 ao 6. Glória a Jesus. Efésios 4, do 1 ao 6. Os irmãos acharam? Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Tome assento, irmãos. Glória a Jesus. Nós queremos falar nesta noite sobre a unidade da igreja. Existe uma diferença entre união e unidade. União é um ajuntamento de pessoas. A unidade é algo mais complexo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Um saco cheio de batatas. O que temos ali? Uma união de batatas? Elas estão unidas ou estão apenas juntas? Elas estão juntas. Não há união. Por exemplo, se num saco de batata apodrecer uma, o que a gente faz? Tira. É possível tirar uma podre, porque elas não estão unidas. Elas só estão juntas. Agora eu pergunto para você, esse mesmo saco de batata, se nós tirarmos todas essas batatas e cozinhá-las e moê-las, elas vão virar um purê de batata. Ali existe unidade ou um ajuntamento de batatas. Por quê? Porque não tem como tirar uma batata mais dali. Porque elas são uma só. Certo? Ali, se você disser, o que tem aqui? Batata. Você olha o purê, o que tem no purê? O que é feito o purê? Batata. Mas você não consegue mais tirar uma batata. Porque ali estão unidos. Esta unidade da igreja, ela se dá através desta compreensão. Nós não devemos ser um ajuntamento de crentes. Nós devemos ser um corpo. Onde cada um de nós vimos a necessidade de um estar ligado no outro. Onde quando falta um, o outro perece. Onde quando um não está junto, nós sentimos a falta dele. Isso é união, isso é unidade. Isso é o que o Espírito Santo promove pelo vínculo da paz. Para nós termos uma unidade na igreja, o vínculo desta unidade, o que é um vínculo? É o que prende, é o que faz dar o elo na unidade, no corpo de Cristo, é a paz. E a Bíblia diz que nós temos que buscar a paz uns com os outros. Temos que buscar ter paz uns com os outros. No que está em nós, temos de buscar a paz uns com os outros, porque essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, há somente um corpo. É um corpo. Não são vários corpos. A igreja não é formada de vários corpos. A Bíblia nos diz que há somente um corpo. Porque é um só Espírito, como fomos chamados, numa só esperança da nossa vocação. Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, veja que tudo na Bíblia é unidade. Se Deus usa alguém, como diz aqui, ele age em todos, ele usa alguém de uma forma, mas usa o outro de outra forma. Mas ele age em todos. Não existe alguém aqui que é usado por Deus e alguém aqui que não é usado por Deus. Cada um Deus usa de uma forma diferente, de uma forma muito singular, mas cada um Deus usa, porque a Bíblia está dizendo que Deus age em todos. Todos nós aqui temos uma função no corpo. Todos nós temos algo a fazer no corpo. Talvez você pense assim, qual é o membro
do teu corpo que, se você pudesse dar por uma pessoa, você daria? Qual membro do teu corpo? Você olhando para o teu corpo e disser assim: eu vou dar um membro mais inferior, um membro que não tem tanto valor no meu corpo, que se eu puder tirar, que se eu tivesse que tirar, não tinha tanta importância se eu tirasse. Talvez você olhe para você e diga: não consiga ver, mas eu vou te dar uma ajuda. Um membro bem pequeno, que talvez, se você fizer uma cirurgia, não vai sentir dor, e você retire ele para ajudar uma pessoa. Este membro pequenininho pode ser o dedo mínimo do teu pé. O dedo mínimo. Primeiro, que é um dedinho, é um pequenino dedo. Segundo, não aparece, porque você vai estar sempre calçado. E você vai estar fazendo benefício para outra pessoa. Então você pode dizer: bom, eu vou tirar o meu dedo mínimo, não vai fazer falta. Isso é o teu pensamento. Porque o dedo mínimo, se você não sabia, é o que te faz você ficar equilibrado. Se você tirar do dedo mínimo, você se desequilibra. O dedo mínimo equilibra o corpo. Então todos os nossos membros, por menor que sejam, ele tem uma função no corpo. Ainda que esteticamente o dedo mínimo seja feio, mas funcionalmente você precisa dele. Senão você não consegue se equilibrar. Talvez o teu irmão não tenha expressão alguma na igreja, mas talvez ele te segure. Talvez é ele que te sustente com a sua oração. Talvez é ele que na oração é o único que ora por ti na igreja. Então ele é importante para você. Isso é unidade. Quando nós nos preocupamos não conosco, mas com o todo da igreja. Quando eu sei que eu sou parte de um corpo. Eu não sou uma cabeça. Eu não sou uma boca sozinha. Eu não sou uma perna que anda vagando sozinha. Eu sou um membro de um corpo que está andando sobre a face da terra. E Deus precisa de nós. E a Bíblia está dizendo que Ele opera em nós, por meio de nós. Então cada um de nós temos uma função. Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos a respeito desta unidade, o modo como Deus trabalha. Porque essa unidade, ela vem em primeiro lugar. Deus começa a trabalhar na unidade por uma ferramenta. A ferramenta principal dele. A ferramenta principal do Espírito Santo para trabalhar na unidade da igreja é a sua palavra. É quando a sua palavra é entendida, quando a sua palavra é obedecida por todos. Quando a sua palavra explicitamente é obedecida por cada membro do corpo. Quando a mão reconhece o que deve se fazer por aquilo que a cabeça, que é Cristo, tem mandado. Você já viu uma pessoa que sofre de AVC? Você já viu uma pessoa que sofre de AVC? O que acontece? Se dá o AVC, geralmente o lado direito dela fica inutilizado. E aí a sua mão não obedece mais. A cabeça, seu cérebro, está dizendo: levanta, mas ela fica torta. Ela fica aqui parada. Diz para ela fazer uma coisa, mas ela não mexe. Não consegue mais. Ela está no corpo, mas não obedece mais. Ela está ligada no corpo, mas está desligado do cérebro. Que interessante isso. O membro está ali. Passa o sangue nas veias, naquela veia ali passa sangue. Ela não está morta, ela está viva. A única coisa que ela não tem é o ligamento dos seus nervos ao cérebro. Então o cérebro não comanda mais. Houve um desligamento por causa daquela doença, por causa daquele ataque. Houve um desligamento. E então agora, aquele membro não funciona. Ele está no corpo, mas não funciona. Não há mais uma funcionalidade. Então tem muitos crentes, irmãos, que estão no corpo. Fazem parte do corpo. Se alimentam do corpo, mas não obedecem à cabeça. É incrível, mas elas estão ali. O corpo não rejeita aquele membro. Você pode ver que o corpo não rejeita aquele membro. O corpo continua com aquele membro. A mão que está boa não diz: eu vou tirar isso aqui porque não está funcionando. Pelo contrário, a mão que está boa ajuda aquela para ver se faz fisioterapia, ajuda nos dedos. Não é assim que acontece? Porque o corpo não rejeita. Só que o membro rejeitou a obediência da cabeça. O membro rejeitou por uma falha a orientação que veio da cabeça. E assim tem crentes que estão no corpo. Assim tem crentes que participam do corpo. Assim tem crentes que trabalham no corpo,
mas o seu trabalho não é conforme a cabeça, não é conforme Cristo. E aí, muitos querem ajudá-lo e tentam fazer uma manipulação nos seus dedos, tentam ajudar ele a entender o corpo, mas ele está desligado da mente deste corpo. Ele está preso ao corpo, ele não sai do corpo. Ninguém tira ele, porque todos nós queremos a unidade, mas ele está desligado. Aleluia. Jesus disse que ele é o cabeça do corpo. E aí Jesus fala sobre o corpo bem ajustado, onde tudo funciona corretamente. Jesus fala também numa analogia sobre a videira, onde ele é a videira e o Pai é o agricultor, e todo ramo que está nele. O que é um ramo numa videira? Aleluia. Você sabe, irmãos, que todos os galhos não estão ali por um acaso. Não estão ali verdejantes as suas folhas por um acaso. É porque algo sustenta ele, é o tronco. E algo mantém ele vivo, é a seiva. O tronco é Jesus. A seiva é o Espírito Santo. Se eu consigo estar vivo hoje, é porque o Espírito Santo está em mim. Se você está vivo, se você consegue vir na igreja, se você tem desejo de vir na igreja, é porque o Espírito Santo, a seiva de Deus, está na tua vida e te traz até a casa do Senhor. Agora, quando há um desligamento, quando você quebra um galho, quando o galho se quebra, por exemplo, você não pode mais ver a seiva passar. A seiva não passa. E aí ela pode até ficar pendurada pela casca. Fica pendurada pela casca. Que quem olha assim está lá. O galho está na árvore. Mas na verdade, se você passar uma semana depois, ou alguns dias depois, você vai ver que aquele galho ficou amarronzado, as folhas já amarelaram, algumas já caíram, e você vai dizer, é verdade, ele está ali, mas já está quebrado, já está morto, porque não passa mais a seiva. Então tem crentes que estão nessa vida, numa vida que estão dentro do corpo, mas não conseguem mais ter vida no corpo. E a Bíblia está falando sobre essa unidade. E a paz é que faz unir-nos nessa unidade. A paz é que faz nós sairmos do estado de batata e virarmos um purê. A unidade do Espírito Santo é que nos tira de enxergarmos um ao outro como apenas mais um dentro de uma igreja. E olharmos uns aos outros e ver que eu e você somos indispensáveis. Eu não posso viver sem o Paulo, e o Paulo tem que olhar para mim e ver que não pode viver mais sem mim, porque nós somos um em Cristo, porque é isso que a Bíblia está falando. Há somente um corpo, um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé. Uma só fé. Nós já falamos aqui sobre fé. O que significa a palavra fé? A fé significa, no grego, pistes, que significa obedecer. A fé significa obedecer a alguma coisa, obedecer a palavra, obedecer a Deus. Quando nós dizemos, eu tenho fé em Deus, eu estou dizendo, eu estou obedecendo a Cristo. Eu obedeço ao Evangelho. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo, meus irmãos, há só um Senhor e uma só fé. Se há uma só fé, a fé está na palavra. Eu tenho que obedecer à palavra. E a igreja tem que obedecer à palavra, o pastor tem que obedecer à palavra, o ministério tem que obedecer à palavra, porque há uma só fé. Não existe várias fés. É uma só fé. É um só Senhor. Agora o problema maior é quando a igreja, ela não tem essa unidade. Ela tem a visão de estar junta, mas ela não tem a visão da unidade. E agora eu trago uma ilustração para os irmãos. Por exemplo, imagine você uma cidade murada, um reino, seus muros. Dentro dos seus muros tem o seu rei, tem os seus súditos e tem os seus guerreiros, os soldados da guerra. Mas o rei diz assim, nós estamos em guerra. Vocês se preparem. Mas os soldados, eles sobem os muros e olham para o campo. E eles não vê outros guerreiros, não vê inimigo. Eles não enxergam inimigo. Eles olham assim e vê camponeses. Vários camponeses vindo. E esses camponeses vêm com carroças. Vestidos como camponeses, com carroças. Eles descem do muro e dizem, não, nós não estamos em guerra. O rei está equivocado, o que vem vindo lá são camponeses, são pessoas que não vão lutar, não vão brigar. E aí o que acontece? Como eles não têm luta lá fora, eles dizem, agora vamos nós aqui melhorar as nossas táticas de guerra.
Vamos nós, que somos os soldados, nós que somos os guerreiros aqui deste reino, vamos fazer uma coisa, vamos aprimorar as nossas artes de guerra. E aí, levanta-se dois com espada e começam a batalhar entre si, para melhorar a sua vida militar, para melhorar ali as suas técnicas de guerra. Levanta-se outros arqueiros e colocam lá os seus alvos e disputam quem é melhor para melhorar a sua mira, a sua posição como arqueiro. Levanta-se outros soldados que trabalham com lanças e começam a disputar com as suas lanças para ver qual a lança é melhor, para ver quem tem mais habilidade com a lança. Só que no meio disso tudo, cria-se, escute isso, no meio disso tudo, cria-se rivalidade. Porque eles estão se aprimorando. Mas nesse aprimoramento, um sempre vai perder. Nesse aprimoramento da guerra, um vai ter que deixar o outro no chão. Nesse aprimoramento da guerra, uma flecha vai assentar no alvo e a outra não. Então vai ter um que é melhor que o outro. E eles estão perdendo a noção de que a guerra está lá pelo lado de fora e começam a batalhar com aquilo que Deus deu para eles, trazendo para a igreja agora. Aleluia! A igreja começa a batalhar entre si, quem é melhor entre si, quem fala melhor no púlpito, quem canta melhor na igreja, quem faz melhor evangelismo, aleluia, quem fica melhor na porta, e começam a lutar entre si, criar inimizades, e termina o vínculo da unidade, porque vai faltar paz. Porque a guerra dentro do corpo, e a guerra está lá fora. Como eu disse para os irmãos, a primeira ferramenta que Deus mostra, que Deus leva uma igreja a unir-se na unidade pelo Espírito, pelo vínculo da paz, é a sua palavra. Quando a igreja está realmente fixada na palavra, esse vínculo da paz, na unidade do Espírito, ela acontece. E todos são um em Cristo Jesus. Agora, quando a igreja, pela palavra, ela não consegue observar isso. Quando a igreja, pela palavra, ela não consegue ver que ela, para ser o corpo, para estar unida, ela tem que ter este vínculo da paz, ela tem que compreender o próximo, ela tem que amar uns aos outros. Quando isso não acontece, Deus usa a sua segunda ferramenta. Deus usa a sua segunda ferramenta, que é o próprio mundo. Aí vem as perseguições. Aí vem os ataques de fora. Quando a igreja poderia viver em paz, unida e em paz. Mas por não haver essa união, por não haver paz entre muitos crentes, por haver discórdia, por haver dois tipos de pensamentos dentro da igreja, Deus diz, eu vou acabar com isso, eu vou trazer vínculo, eu vou trazer unidade, mas se eles não estão vindo pela palavra, eu vou abrir para que o mundo venha lhes sofrer, o mundo venha lhe trazer angústia. E aí, meus irmãos, o que acontece? Acontece que aí o mundo vem contra a igreja, aí começa o mundo a lutar contra a igreja, aí começa alguma coisa lá fora a bater contra nós. O que acontece? Nós olhamos um para o outro e dizemos, olha, vamos parar aqui de manejar a espada contra o outro, nós agora estamos enxergando o inimigo, agora os camponeses tiraram as suas capas, o inimigo está lá fora, agora vamos deixar nossa diferença, o nosso inimigo nós estamos vendo. Quando nós não enxergamos espiritualmente o inimigo, Deus nos faz enxergar através do mundo. E aí, irmãos, a nossa diferença cai por terra. Não é assim que acontece? Acontece na família. Um pai se levanta contra o filho. O filho quer uma coisa, um filho quer viver de um jeito e o pai não deixa, porque sabe que aquilo é errado. E o filho espragueja o pai, o filho bate boca com o pai, o filho vai embora de casa, o filho faz de tudo, porque não quer aceitar o que o pai está dizendo. É uma guerra interna, é uma rebelião interna. Mas se o filho vê que outra pessoa tirou uma arma para dar um tiro no pai, se puxou uma faca para brigar com o pai, aleluia, ainda que ele tenha diferença, ele vai em direção ao pai e vai ajudar o pai, vai lutar pelo pai. Por quê? Porque faz parte dele. O pai faz parte dele. E ele viu que o seu pai está sendo ameaçado. Então ele deixa as diferenças de lado, ele deixa aquilo que o seu egocentrismo quer, a sua soberba quer, e diz, eu vou lutar com o pai, eu não vou deixar o pai padecer, eu não vou deixar o pai morrer ali esfaqueado, eu não vou deixar que o pai caia na sarjeta, eu vou ajudar o pai. E assim, irmãos, acontece quando a igreja não se une na paz e na obediência ao Evangelho.
Deus permite que venha sofrimento. Deus permite que o mundo se levante. Isso é uma palavra profética. Não estou dizendo que isso está acontecendo. Deus tem me dado essa palavra como uma palavra profética. Deus quer nós unidos. Deus não quer nós juntos. Deus quer nós unidos. E se nós não unirmos pela obediência da palavra que é pregada, pela obediência daquilo que é passado pelas escolas bíblicas, sabe, irmãos, eu vejo assim que há muitas diferenças de pensamento. Há muitas diferenças de pensamento porque há vários cultos e vários crentes de cultos diferentes. O culto de terça é um tipo de crente que vem. No culto de oração é outro tipo de crente que vem. No culto de domingo já é outro culto, com outro tipo de crente. Então, por que isso? O que acontece com isso? Será que isso é errado, é pecado? Não, não chega a ser pecado. Só que a visão completa do reino não está em todos. A visão completa do reino está quando aquele que está aqui orando está ouvindo a oração do outro irmão que está sofrendo e ele ora junto. Está ouvindo o pastor orar, dizendo, Senhor, abençoa tal parte da igreja. Ele está ouvindo a oração do Senhor, abençoa mesmo. Ele está junto. Ele vem na terça, ouve a mensagem que ele ouve. Aleluia, ele leva para casa. Ele sabe que aquilo ali agora ele vai ter que praticar. Mas tem uns que não vieram, já não sabem. Tem uns que não vieram na oração, já não vou lutar com o pastor, já não vou lutar com os obreiros, já não vou lutar com a igreja. Naquele lado específico. Só vem no culto de domingo. Na escola bíblica não aparece. A escola bíblica está falando sobre o mundo, sobre como lutar contra o mundo, e as pessoas não vêm. E aí, quando chega na igreja no domingo, vem todos. Mas existe uma parte daqueles que sabem como lutar contra o mundo e daqueles que não sabem nem que o mundo está contra ele. E aí vai e diverge os pensamentos, porque não há unidade. A unidade se faz em conjunto. A unidade se faz estando todos juntos, nos mesmos cultos, nas mesmas escolas. E quando não há, eu vejo isso, irmãos, é notório. É notório o obreiro que sobe aqui e não faz parte da unidade. Porque ele não participa de tudo. Ele participa daquilo que é bom para ele, daquilo que é bom para a sua família naquele dia. Tem crentes que não vêm nos estudos bíblicos, tem crente que não aparece nas terças-feiras, tem crente que não aparece no culto de oração, mas aí tem esses mesmos crentes, pega o domingo para pregar, pega o domingo para cantar, pega o domingo para falar a palavra de oferta, pega o domingo aqui para fazer uma oração, ele ora a versa, ele prega a versa, ele fala a palavra de Deus a versa, porque não está dentro da unidade, porque ele não participa do corpo. Ele está no corpo, mas ele não participa da unidade. Ele não sofre, ele não sabe o que é a igreja, ele não tem o sentimento da igreja, ele não tem o sentimento do próprio corpo. Cada um de nós que estamos aqui, que temos um corpo, todos nós temos, quando nós vamos sair de casa, você sabe como te vestir, e você sabe qual a parte do teu corpo que pode ficar de fora, até que ponto essa parte do corpo pode ficar de fora. Por exemplo, se hoje tivesse um frio, mais frio, hoje não está tão frio, mas se tivesse um frio mais rigoroso, você viria mais encasacado. Mas se tivesse mais frio, você já viria de luvas. Porque esse mais frio atingiria as tuas mãos. E você sabe que as tuas mãos podem ficar até um limite sem luva. Mas aí passou daquele limite, você veste ela. Mas o frio é mais rigoroso ainda. Além das tuas mãos, você bota agora um capuz na cabeça, um chapéu, alguma coisa que te proteja a cabeça do frio. Então você sabe o que o teu corpo precisa. Agora tem crente que não sabe o que a igreja precisa. Tem crente que não sabe o que a igreja está sofrendo. Não sabe a temperatura da igreja. Porque ela não faz parte da unidade. Você está entendendo? Não faz parte da unidade. Ela está no corpo. Está ligada no corpo. Mas você fala de alguma necessidade da igreja, mas será que você precisa? Você fala assim, mas tu viu lá, estão se levantando contra o som da igreja, mas eu não vi nada, quando é que foi isso? Estão alheios, estão no corpo, mas estão pendurados, estão mortos. Não corresponde mais o cérebro a ele. Olha, meu irmão, nós estamos estudando sobre o mundo.
Olha, não podemos ter amizade com o mundo. Não, isso é bobagem, eu trabalho lá, eu faço assim, eu vou aqui, eu vou ali. Por quê? Porque essa diferença? Porque está no corpo, mas já não tem mais o ligamento do cérebro com o membro. E a Bíblia está dizendo, irmãos, esforçamos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando nós pregamos, quando nós falamos aqui como um Otto fala em missão, quanto sente realmente o impacto da missão? Quando se fala que as almas estão perdidas, quantos aqui sofrem um baque em pensar que essas almas é o seu vizinho, é o seu familiar? Poucos. Porque não há unidade de pensamento, não há um vínculo. O Espírito Santo, ele consegue trabalhar em alguns, mas em outros não, porque estão desligados. Estão no corpo, mas desligados do corpo. Quantos aqui sofrem quando vê alguém padecendo? Muitos não sofrem, porque nem sabem que tem alguém padecendo. Isso é falta de vínculo. É falta de unidade. E nós, a Bíblia está dizendo que nós temos que nos esforçar. Isso parte de um esforço. É um esforço diligente por preservar a unidade. De buscar a unidade. De tentar ser a unidade. No vínculo da paz. Eu tendo paz, não tendo discussão. Não tendo divergências de pensamento. Estando nos cultos e ouvindo o que Deus está falando. Como esse final de semana na campanha, o que Deus falou. Mas muitos aqui, não estou dizendo vocês que estão aqui, mas muitos que estiveram aqui não notaram o que Deus falou, porque não conhece o que acontece na igreja. Não sabe o que Deus tem movido no mundo espiritual, porque ele está alheio do mundo espiritual. Está ligado no corpo. Mas quando Deus fala, ele não consegue ouvir. Um dia alguém disse para mim, olha pastor, a nossa igreja está faltando é poder de Deus. Meu Deus. O que é poder de Deus? Poder de Deus é salvação de almas. O que manifesta o poder de Deus na igreja é salvação de almas. Esse é o poder de Deus. Então, se Deus está salvando, se Deus está curando, como tem testemunhos aí, o irmão Otto contou esses dias atrás o testemunho que Deus está curando. Se tem testemunho de Deus salvando, se Deus tem testemunho aqui de Deus curando enfermos, então o poder de Deus está aqui. O que falta é a unidade. É que ficam alheios. Tem crente que ele acredita, que ele crê na mensagem de outros pastores, de DVDs, de pastores de televisão. Eles creem naquilo que é falado lá. Daqueles homens que eles não conhecem a vida. Não sabem que tipo de vida eles têm. Não sabem se eles são esposos de uma só mulher, como diz a Bíblia. Como é que você vai saber? Ele só aparece na televisão, ele não mora perto de ti. Você não sabe o carro que ele tem, você não sabe a casa que ele mora, você não sabe se a sua filha está no colégio estadual ou particular, você não sabe se ele está doente, porque você não só vê ele na televisão. Como você vai conhecer o caráter de uma pessoa? Mas tem crente que não crê no pastor local, que sofre com ele as agruras do evangelho aqui, mas consegue crer num homem lá fora, que esbanja intelectualidade, esbanja teologia, esbanja homilética, mas vida espiritual ele não sabe o que aquele homem tem, quantas horas aquele homem ora, se aquele homem jejua. Mas ele não vem aqui jejuar com o pastor no dia de semana, no fim de semana, no sábado. Ele não participa das escolas bíblicas. Tem crente que vive assim. Aí ele vem com aquela mentalidade de fora e quer trazer para cima do púlpito, através de orações. Tem pessoas aqui que não são obreiras que oram aqui no púlpito. E as suas orações é aquilo que elas têm ouvido lá fora. Por quê? Porque não se submetem ao vínculo da paz na unidade do Espírito. E a igreja vai sofrendo. A igreja vai sofrendo. Porque aqueles membros estão mortos ali, pendurados. Não saem dali. Eles querem que a visão que eles têm lá de fora, a visão do mundo de fora. Eu tive uma experiência com um irmão, uma certa vez, muito interessante. Aquele irmão, ele era um irmão de oração. Escute isso, ele era um irmão de oração.
Sem dúvida alguma. Ele era um homem de oração. Só que ele não era unido. Ele não tinha unidade com a igreja dele. O que ele fazia no culto de ensino? Ele ia para o monte orar. Aí o encarregado chegava para ele e dizia assim: meu irmão, o culto lá, quarta-feira ou quinta, não me lembro agora, o irmão é obreiro, o irmão é presbítero da igreja. O irmão tem que estar lá com nós. O irmão tem que fazer parte lá com nós. O senhor tem que ouvir a palavra, tem que dar exemplo para os demais. O senhor nunca aparece na quinta, no culto de ensino? Não. A quinta-feira é o meu dia do monte. Eu vou para o monte orar. É um compromisso que eu tenho com Deus. Então a igreja não é um compromisso com Deus. E aí você vê que falta unidade. Se eu não enxergo a igreja como um compromisso de Deus, eu estou fora do corpo. Se a minha vida particular em oração no monte é mais do que a minha vida em unidade com a igreja, alguma coisa está errada. Se o meu pensamento acerca da palavra de Deus, ela bate de frente contra o pensamento da igreja, que é uma unidade, alguma coisa está errada comigo. Porque se uma unidade está dizendo algo e uma pessoa diz ao contrário, será que a unidade está errada? Será que o ministério todo, uma convenção toda está errada? É quase impossível. Aí um crente se levanta e diz que não concorda com tal coisa. Porque ele tem uma revelação. Porque ele recebeu uma visão. Porque um pastor pregou diferente. Porque ele ouviu no rádio. Porque ele leu nas entrelinhas da Bíblia de estudo. Cuidado com a Bíblia de estudo. A Bíblia é a Bíblia. Eu já falei isso para os irmãos. Eu tenho uma Bíblia, já não uso mais Bíblia de estudo. Não estou dizendo para você não usar. Eu só estou dizendo, tome cuidado. Porque as entrelinhas, os rodapés, não é a Bíblia. É as informações dos homens. E aí eu pego aquela informação e digo, isso aqui é verdade, porque está na Bíblia. Não, irmão. Isso aqui foi alguém humano que colocou numa Bíblia. E aí eu pego aquilo e digo que aquilo ali vale mais do que sacrifícios de jejum e oração que o meu pastor presidente faz. De que quando vão decidir algo convencionalmente, entre mais de 600 obreiros dentro da igreja, que estão jejuando e orando para tomar decisão de uma doutrina, e essa doutrina vem, e eu digo que aquilo que está no rodapé vale mais do que 600 homens jejuando e dizendo que está certo. Falta unidade. Então a Bíblia está dizendo para nós que devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. Veja, Paulo aqui não está dizendo que não há unidade. Paulo está dizendo que nós devemos preservá-la. Nós temos essa unidade, glória a Deus, preserve-a. Dê sentido a isso. Como eu disse outro dia, vamos entender a mente de Cristo. Vamos entender a mentalidade de Jesus. Vamos saber o que ele pensa sobre certos assuntos e não o que eu penso sobre esses assuntos. Porque há um só corpo. Um só Espírito que alimenta este corpo. Há um só Senhor, dono desse corpo. Aleluia. Uma só fé, ou seja, uma só obediência. Obediência ao Deus deste corpo. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Está aqui sobre nós todos. Esse Espírito está assim sobre nós, nos ajudando, nos fazendo entender, nos fazendo compreender, nos fazendo mergulhar, aleluia, na orientação do Espírito Santo. Ele está aqui sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele não está só sobre, ele está em todos. Jesus, antes de os discípulos receberem o batismo do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, Jesus, muito antes, chegou para os discípulos, reuniu-os e soprou sobre eles. Receba o Espírito Santo. Claro que hoje existe muita gente fazendo isso de novo. Receba o Espírito Santo e sopra. Não. Aquilo foi algo específico para os obreiros. O Espírito Santo veio dentro deles e sobre eles veio no Pentecoste. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em você. Você já é um salvo. Você não precisa se batizar com o Espírito Santo para ter o Espírito Santo. Ele já está em ti. Depois vem o Espírito Santo sobre você e te batiza.
Mas antes disso, você já recebeu o Espírito Santo. Antes disso, você já tem uma revelação melhor da Bíblia. Antes disso, você já tem uma revelação, aleluia, mais apurada do que é uma igreja, do que é uma unidade, do que é um obreiro. Você sabe agora distinguir uma coisa da outra, porque o Espírito Santo já está em você e já está te ajudando a entender isso. Porque há um só Espírito que age em todos, sobre todos e em todos. Amém? Vamos procurar manter, é o que a Bíblia está dizendo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Venha nos cultos. Cada culto, seja oração, seja jejum, seja escola bíblica, venha nos cultos. Vamos manter esta unidade, vamos pensar tudo igual. Para nós terminarmos. Você sabe o que significa a palavra comunhão? A palavra comunhão não significa apenas eu concordo com o que o Rosauro está dizendo. Ah, então tu tem comunhão com o Rosauro. Não. Isso não é comunhão. Isso é apenas concordância de pensamento. O Rosauro fala uma coisa e eu concordo com ele. Isso é apenas concordância. Porque o Rosauro tem uma revelação de algo. E passa essa revelação para mim, eu não tenho a revelação. Mas eu concordo, porque eu acho lógico aquilo ali. Eu acho lógico. É verdade. Sabe, Rosauro, estou contigo. Mas não há comunhão. A comunhão, irmãos, ela se dá quando o Espírito Santo revela para o Rosauro, revela para mim, revela para o Momoto, revela para a irmã Lúcia, revela para a irmã Mariane. E quando isso vem à tona, através de uma outra pessoa, todo mundo diz, glória a Deus, é verdade. Mas é verdade não porque raciocinou que isso é verdade, porque essa expressão já está dentro de ti. O Espírito Santo já revelou isso para ti, apenas alguém falou. E você sente uma alegria do Espírito, você acha uma comunhão naquelas palavras, porque isso é comunhão. É quando a revelação de Deus está em todos nós. Mas como que nós vamos ter uma comunhão se não há unidade? E como que nós vamos ter unidade se não estamos todos juntos sempre? Nos cultos que é para nós estar, nós não estamos. Naquilo que é pregado, falta um, falta outro. E a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar como fazem muitos. Nós temos que ter diligência. Ser diligente em preservar a unidade. Como é que é a nossa diligência em preservar? É estarmos sempre reunidos aqui. Quando nós nos reunimos, Deus nos une. Está entendendo? Nós não somos acessórios. Nós não somos como um robô. Nós não somos como uma máquina que pode faltar uma peça e vai continuar funcionando. Ainda que funcione meia-meia, mas vai continuar funcionando. Nós somos um corpo. Onde quando falta o dedo mínimo, você perde o seu equilíbrio. Então nós temos que estar todos juntos e Deus nos unir. Através do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Vamos buscar a comunhão um com os outros. Não só dizer, o Rosaldo está certo, a Julieta está certa, mas ter a revelação de Deus na nossa vida. E quando alguém disser, irmão, tal coisa é uma realidade bíblica, eu e você já temos isso dentro de nós. E aí ele mostra nisso tudo que a igreja está em comunhão. Agora, quando pregamos uma coisa, e um diverge, outro fala contra, outro diz que não é assim, outro diz que o pensamento dele é diferente, outro diz que ouviu um outro pastor falar outra coisa, é falta de comunhão, falta de unidade. Vamos buscar unidade, irmãos. Vamos buscar, vamos ser diligentes, vamos amar nosso irmão, vamos entender o nosso irmão, vamos valorizar nosso irmão, vamos dar as mãos ao nosso irmão, buscando unidade de espírito pelo vínculo da paz. Glória a Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e peça para Deus que você seja um dos muitos hoje aqui que diligentemente vão buscar essa unidade para ter comunhão no Espírito Santo. Aleluia. Senhor Deus, Pai, eu quero orar a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por esta palavra profética que o Senhor tem nos dado. Essa revelação, Senhor, de um futuro de uma igreja sem unidade. Um futuro incerto, de uma igreja quebrada,
de uma igreja destruída, de uma igreja, Senhor, fatalmente ludibriada pelo inimigo. Esta palavra, Senhor, é para hoje. Esta palavra, Senhor, aleluia, ela vem como advertência, para que nós não venhamos desperdiçar o tempo que o Senhor está nos dando hoje aqui, de entendermos que a unidade é necessária, a unidade é indispensável para o corpo, que cada membro, por menor que seja, é uma parte importante nesse corpo, que faz a diferença. Um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro jeito, mas todos eles têm a mesma importância, porque é um Espírito trabalhando por todos e em todos, no meio de todos, levando esta igreja a ser realmente o que ela deve ser, um corpo, e não um corpo mundano, mas o corpo de Cristo, onde a cabeça é o Senhor, onde o comando vem de ti, onde cada membro faz o que a cabeça tem mandado, e o resto do corpo, o resto dos membros glorifica o teu nome, por aquele membro estar trabalhando, aleluia, não há divergência, não há, Senhor, aleluia, dúvidas, não há, Senhor, intervenção, há somente a tua glória e a tua majestade agindo no meio do teu povo. Assim, ó Deus, eu oro e te peço que esta unidade venha a ser não somente preservada, mas diligentemente conquistada naqueles que ainda não chegaram a esse desenvolvimento espiritual. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço pelo poderoso nome